No vídeo de hoje eu vou trazer para você 10 livros que todo cristão precisa ler em 2026. Nada de enrolar, vamos dizer para vocês logo de cara quais são esses livros. O primeiro livro é Eu Sou Mesmo Cristão, de Mike McKinley. Ele é um livro bastante confrontativo em relação à nossa identidade cristã. Os capítulos desse livro eles são estruturados de forma confrontativa. Um exemplo é um capítulo: Você não é um cristão porque ama a Jesus. Nesse capítulo, por exemplo, ele vai mostrar que muitas pessoas podem fazer essa afirmação, mas ele vai mostrando dentro das escrituras e como que este pensamento por si só está errado. É um livro que te confronta o tempo todo e vai mostrando na Sagrada Escritura o que é ser um cristão de fato e o que muitas vezes nós achamos que é. O livro número 2 ele não é um livro de autoria cristã e voltado para a vida cristã, mas ele é um livro que vai te ajudar bastante a se organizar um pouco em relação às suas leituras. É o livro Como Ler Livros, de Mortimer Adler. O livro é interessante, aborda conceitos como leitura ativa, leitura analítica, leitura crítica. Ele vai falando os conceitos de cada tipo de leitura e de como esses tipos de leituras podem te favorecer de acordo com o que você pretende para aquele momento. Então é um livro que não pode faltar para você em 2026. É extremamente importante que você leia e que dessa forma você aprenda mais ainda a ler. É um livro que ensina a ler de forma ativa. Muito, muito bom, muito interessante. Esse terceiro livro é um manual de teologia sistemática de Berkhof. Bom, existe a teologia sistemática de Louis Berkhof, que é uma teologia bastante conhecida no meio reformado. Porém, eu estou dando um passo anterior. Eu estou recomendando o manual de teologias do Berkhof, porque o manual, talvez diferente da teologia, principalmente para quem está iniciando na fé cristã ou na fé reformada, pode ser um passo inicial ali para você começar do zero a entender de forma um pouquinho mais comedida sobre a teologia cristã, sobre a teologia reformada. Então, antes de ler a teologia sistemática do Berkhof, faça isso, leia o primeiro manual de teologia sistemática do Berkhof e depois venha comentar aqui o que você achou dessa recomendação. O quarto livro é Os Padrões de Fé de Westminster, e aqui eu vou recomendar especificamente os Padrões de Fé da editora Pacto Publicações. Por que eu estou recomendando o da editora Pacto? Porque os Padrões de Fé da editora Pacto, ela possui todos os documentos da Assembleia de Westminster. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela subscreve 3 destes documentos, que é a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster. Os Padrões de Fé de Westminster, da editora Pacto Publicações, ela traz todos os documentos da Assembleia de Westminster. Então você vai encontrar nele também um diretório de culto público, dentre outros, todos os outros documentos que estão presentes lá. Então é muito interessante porque e serve de uma boa recomendação mesmo para quem é reformado, que talvez teve contato sumariamente aos 3 documentos que a IPB subscreve. Então você ter todo o documento da tradição presbiteriana para você estar estudando, para você estar conhecendo melhor, estar certificando, é uma recomendação extremamente interessante para 2026. Quinto livro que eu vou recomendar é o Batismo Infantil de João Calvino. O livro Batismo Infantil de João Calvino é um livro também muito interessante. Primeiramente, que é um livro do Calvino, né? E a gente já espera do Calvino sempre livros muito bons, com análises muito boas, e o livro Batismo Infantil de João Calvino não foge esse padrão de excelência que o Calvino tem na escrita. Ele vai enumerando questões referentes ao batismo infantil, e também é uma ótima forma para aquelas pessoas que estão iniciando, que não entendem muito bem o batismo infantil, que ele muitas vezes ele é
relacionado a uma doutrina católica, romana. Então, quando você tem acesso a esse livro, ele pode estar ajudando você a entender melhor a doutrina do pé do batismo, uma doutrina presbiteriana, por uma doutrina também apostólica. O sexto livro que você não pode deixar de ler em 2026 é O Dia do Senhor, de Joseph Pipa. O Dia do Senhor é uma doutrina, né? É uma doutrina também que os reformados costumam guardar, também por ser apostólica, porém muita gente também não entende por que guardar um dia como um dia santo, né? A maioria dos cristãos, principalmente os dispensacionalistas, acham estranha essa ideia, parece uma ideia adventista, como se fosse um adventista do domingo, mas nesse livro de Joseph Pipa você vai ter essa leitura e entender um pouco de como que nós que cremos na doutrina pactual e nos mandamentos do Senhor, como plenos, né? Como não somos dispensacionalistas e separamos o Antigo Testamento do Novo, mas que tudo é a lei de Deus, que o Joseph Pipa traz para você este conhecimento, traz para você isso no seu livro. Então, uma excelente recomendação para 2026. O sétimo livro é Casamento Reformado, de Douglas Wilson. O livro Casamento Reformado, de Douglas Wilson, é um livro excelente que traz também um pouco dessa questão pactual que existe no casamento, o marido liderando e pastoreando a família, a sua esposa sendo ali sua auxiliadora idônea, da forma como Deus recomenda. Se você é um homem cristão que quer aprender mais sobre o casamento, nos padrões cristãos, no padrão reformado, você lê o livro Reformando o Casamento, de Douglas Wilson. O oitavo livro é Não Jogue Sua Vida Fora, de John Piper. O livro Não Jogue Sua Vida Fora, de John Piper, também é um livro muito interessante que confronta nós diretamente em relação ao que é seguir a Cristo. Muitas vezes nós procuramos somente o nosso conforto, somente a nossa segurança, nos sentirmos confortáveis, ou muitas vezes nós achamos que por estarmos sempre com a nossa família, cuidando da nossa família, indo para a igreja, isso por si só é seguir a Cristo. Porém, John Piper nos confronta desse livro em relação à segurança, em relação ao nosso conforto, de que muitas vezes estamos somente jogando a nossa vida fora mesmo, quando só pensamos em vida confortável, em ir para a igreja no domingo, em estar só com a nossa vidinha, né, além de sempre com a nossa família, mas nós não nos arriscamos. Nós não confrontamos as pessoas, o pecado das pessoas. Enfim, ele deixa isso de forma muito inteligente durante os capítulos do livro, sempre repetindo que estamos jogando nossa vida fora. Então, não deixe de ler Não Jogue Sua Vida Fora, do John Piper. O nono livro é A Palavra Final, a resposta bíblica para a questão das línguas e da profecia hoje. Este livro é um livro interessante também, para você ter acesso à doutrina do cessacionismo. Então, se você precisa aprender mais sobre essa doutrina, as questões das línguas, o que eram as línguas no tempo bíblico, esses dom de língua cessou, o dom de profecia cessou, você encontra nessa leitura do Palmer subsídio, né, e dê base nas escrituras para estar aprendendo deste tema tão interessante e relevante para a nossa espiritualidade. O décimo livro é Com Vergonha do Evangelho, de John MacArthur. Esse livro, Com Vergonha do Evangelho, de John MacArthur, é um livro muito bom e precioso, que muito me ajudou na minha caminhada de fé. O livro de MacArthur, ele confronta bastante as questões pragmáticas que são colocadas na igreja. Como que o culto do Senhor bíblico, ele é corrompido pelo pragmatismo. É sempre aquela mesma história.
O que que funciona, o que que dá certo, o que que é estratégico para atrair pessoas para a igreja. Porém, Marcato, ele é incisivo. Cristo, o Senhor, nosso Deus, ele já deixou a forma correta de adorá-lo, a forma correta de prestar um culto a Deus. Então, o pragmatismo ele tenta usurpar de Cristo a ordenança, colocando práticas modernas que acha que são estratégias e corretas para atrair as pessoas. É uma questão de incredulidade em relação ao Espírito Santo de Deus, que é ele que convence o homem do pecado. Gostou das recomendações de livro desse vídeo? Curta o vídeo, mas o mais importante é compartilhar para outros homens que precisam dessas recomendações, né? Porque aqui homens reformados eles estão sempre se reformando. E se o vídeo também te agregou e você gostaria de mais conteúdos como esse, faça sua inscrição. E o convite final é: assista ao vídeo que está aparecendo agora.